questão do debate crítico em relação à recepção e diálogo com uma obra de arte tem as suas complexidades, assim, na medida em que, evidentemente, que uma obra de arte tem uma reverberação para cada um dos indivíduos que dialoga com ela e a experiencia completamente distinta. Quer dizer, toda obra de arte ela é eminentemente polissêmica, ela detona, dispara processos de reflexão, processos de experienciação, que são autônomos para cada um dos indivíduos. Então, dentro disso, portanto, se uma peça de teatro fica em cartaz durante 11 meses, 12 meses, e tem, como no caso aqui do Clube Noir, 50 pessoas dialogando com ela por dia, a gente está falando de algumas milhares de impressões críticas em relação àquilo ali. Isto posto, a função dos críticos de teatro aqui em São Paulo tem mudado nos últimos anos de uma maneira bem interessante. Quer dizer, passou-se a entender que existe arte e existem produtos culturais, e que são instâncias distintas. Produtos culturais trabalham com a reprodução de sistemas cênicos pré-existentes. E aí se trata de fazer bem ou fazer mal aquele sistema cênico já posto, já compreendido, já assimilado culturalmente. Enquanto que a obra de arte é sempre sobre a invenção de um sistema formal outro que proporcione uma experienciação estética que até então não havia sido dada. E nesse sentido, diante de uma obra de arte, é preciso esquecer paradigmas, é preciso esquecer sistemas formais anteriores para se lidar com aquela especificidade, com aquela singularidade. Se você para na frente de um quadro do Jackson Pollock e fica procurando ali um Velázquez, o Pollock vai parecer um péssimo pintor, evidentemente. Ele não sabe desenhar, ele não trabalha com claro-escuro, ele não trabalha com perspectiva, mas o que o Pollock está propondo é uma outra pictórica, um outro sistema pictórico que proporciona uma experienciação estética completamente distinta da experienciação que o Velázquez proporcionava com o seu sistema. Isto posto, a gente tem tido aqui, o Clube Noir aqui em São Paulo, desde que a gente chegou aqui, um diálogo com a crítica extremamente interessante. Eu destacaria dentro desse diálogo o Luiz Fernando Ramos, que é o crítico de teatro da Folha de São Paulo já há 6, 7 anos, se eu não me engano, e que percebe o teatro como sendo uma arte de invenção. Invenção de sistemas formais outros, de técnicas outras, que promovam desenhos outros do tempo, do espaço e da própria humanidade em cena. Então, assim, eu citaria uma peça nossa, O Quarto, um texto do Harold Pinter, que inaugurou aqui o Clube Noir. Essa peça estreou aqui no clube e durante 2 meses as pessoas que vinham aqui iam embora correndo no final para não passar pelo constrangimento de ter que falar comigo ou com os atores, porque não sabiam o que dizer, não sabiam se aquilo ali, sequer se aquilo ali era teatro. Depois de 2 meses dessa situação precária, com o público escasseando cada vez mais, saiu uma crítica de página inteira na Folha de São Paulo, do Luiz Fernando Ramos, colocando a peça como a abertura de caminhos para o futuro do teatro. E isso fez com que a peça começasse a ter filas na porta instantaneamente e que as pessoas começassem a ter um olhar distinto sobre a obra. E inclusive viessem uma segunda vez, que já tinha vindo, porque a grande função de um crítico é dizer para as pessoas: olha isso de novo. Não procure o que você reconhece aí, mas perceba o que a obra se recusa a fazer e quais convites estão sendo feitos para se trilhar veredas estéticas outras, da ordem do desconhecido e da ordem da alteridade. É muito interessante perceber que quando um crítico observa uma obra, isso diz muito, não só sobre a obra, mas sobre o próprio crítico. Mas sobre a questão da crítica, eu citaria uma coisa, um acontecimento que houve na vida do Marcel Duchamp, que no final da vida, numa entrevista, perguntaram para o Duchamp: existem 50 interpretações críticas acerca dos sentidos do grande vidro, do vidrão, do Le Grand Verre, da noiva despida por seus celibatários mesmo. Qual deles é o certo? E o Duchamp respondeu: todos eles. Aí o cara insistiu: mas qual é a sua visão sobre a sua obra? Ele disse: eu jamais
vou falar sobre isso. A importância de um artista mora na quantidade e na qualidade de procedimentos técnicos inventados por ele em sua obra. A importância de um crítico mora na quantidade e na qualidade de conceitos inventados por ele, produtos de disparamentos do diálogo e da experienciação de obras de arte.